28 de maio, quinta-feira, está começando. A partir de agora, o Cidade Notícias Interativo. Sejam todos bem-vindos aí ao programa. A gente vai trazer de novo aí, continuar atualizando as informações sobre o coronavírus, a pandemia do coronavírus aqui em Teixeira, na região, no estado da Bahia, como a gente faz todos os dias. Também vamos estar nos bairros Portal do Sul, aqui em Teixeira, Jerusalém, Residencial dos Pioneiros, bairro Santa Rita e São Lourenço, mostrando aí vários problemas que precisam de solução. O número apareceu aí na tela, é o nosso número de WhatsApp, para você mandar mensagem pelo 98846-1865. O programa já começou. Uma hora da tarde, mais um minutinho, já tem as participações pelo WhatsApp, o Alisson do bairro Tancredo Neves, mandando um alô aí para a família Barbosa. Também a professora Gorete, que carinhosamente manda mensagem para a gente praticamente todos os dias. Ela está mandando um alô para o pessoal em Prado, Lurdinha e o esposo Bené, que assistem também ao programa. Um alô aí ao Jorjão lá em Santo Antônio, a Neiva, o Paulo no bairro Bela Vista também assistem ao programa, a Ju Borges no Wilson Brito, a Nilda no bairro Bela Vista, a Vânia na Urbis 2, a Cristiana no Colina Verde, a Lília no bairro Monte Castelo e a Ana Guimarães. Todo mundo assistindo aí ao programa. O Sandro do Táxi também curtindo aqui o Cidade Notícias Interativo. Já vamos para a tela para a gente acompanhar aí as informações sobre o coronavírus aqui em Teixeira de Freitas, fazendo a comparação de uma semana entre os boletins dos dias 20 de maio e 27 de maio. Olha o pulo que deu aí no número de casos, falamos sobre isso bastante ontem. Então a subida aí foi de 43 para 110 casos, chegamos a 110 casos ontem, uma subida aí nessa uma semana de 155,81%. Na comparação entre os dois últimos boletins, de terça e quarta-feira, pulou de 102 para 110 casos confirmados de Covid-19 em Teixeira de Freitas, são 8 casos a mais, uma subida e uma elevação de 7,84%. Com relação aos casos de pessoas que se recuperaram da Covid-19, o número pulou em uma semana de 32 para 42, uma elevação aí em termos percentuais de 31%. Em um mês atrás nós tínhamos 17 casos apenas de Covid-19 aqui em Teixeira de Freitas, hoje nós temos 110 casos, aí dá uma elevação de 547%. Entre o dia 27 de abril e 27 de maio, uma elevação de 547 casos, 547%, pulando de 17 para 110 casos. Tem boa notícia, trazida pelo governador Rui Costa. Ele fez uma live ontem, trazendo essa boa notícia, justamente com um resultado, já uma consequência, na análise dele, do isolamento social provocado pelos feriados nas cidades mais afetadas aí pelo coronavírus. Ele explica justamente o achatamento da curva dos casos ativos. Vamos assistir à explicação. Hoje podemos reafirmar aquilo que nós dissemos desde o primeiro dia do contágio, que se a gente fizer um isolamento forte, o resultado aparece imediatamente. Então, hoje nós podemos mostrar esse gráfico que eu vou explicar, que a união do povo da Bahia, que a ajuda dos prefeitos, das prefeitas, tem apresentado resultado, e nesses últimos dias que nós aumentamos o isolamento social, o resultado apareceu imediatamente. Vou apresentar a vocês. Olha bem para esse gráfico aqui. Esse aqui, as barras em verde, são por dia os casos ativos. Está lembrado o que a gente chama de caso ativo? Ou seja, de pessoas que estão internadas ou pessoas que têm menos de 14 dias que estão em casa de contaminadas. São as pessoas que têm potencial de transmitir a doença. Vocês podem ver aqui, desde o dia 1º de maio, esse gráfico aqui vai desde o dia 1º de maio, antes também estava crescendo, mas a curva, olha, está observando, vai crescendo, 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 crescendo. Olha esses últimos 4 dias.
como está uma linha reta, está percebendo? Então o número é exatamente igual. É isso que nós chamamos do platô. A curva ficou horizontal nesses 4 dias aqui, dia 27, 25, 26, 25 e 24 de maio. 1, 2, 3, 4 dias. Então nesses 4 dias, olha como está horizontal, significa que os casos ativos pararam de crescer. Este é o primeiro passo para a gente começar em seguida a descer a curva. O que é que precisa para começar a descer? A gente continuar como está nesses últimos 4 dias. Continuar com o isolamento forte em toda a Bahia, principalmente nos municípios de maior volume de contágio. Então, eu quis abrir a live de hoje mostrando isso. Está aqui a prova que dá resultado o isolamento social. E a sua participação, a nossa participação, pode garantir que no 5º dia aconteça a mesma coisa, no 6º dia aconteça a mesma coisa, e provavelmente, se isso acontecer, a curva vai começar a cair. Significa que a gente vai poder, em breve, graças a Deus, ir retomando a normalidade. Mas precisa manter isso aqui mais 2, 3 dias assim, para ele começar a cair. É preciso alguns dias na linha horizontal para começar a cair. Nós já conseguimos 4 dias. Com a sua ajuda, nós vamos conseguir mais dias. Está aí, né, o governador falando com essa boa notícia, né, a manutenção dos casos ativos aqui em Teixeira de Freitas, o número estabilizado. Ele está fazendo uma análise global de todo o estado da Bahia. Como o nosso território é muito grande, há pandemias em nosso estado, né? A gente tem uma realidade diferente, por exemplo, daqui de Teixeira de Freitas ali para o sul da Bahia, região de Itabuna e Ilhéus, então são situações bem diferentes. De maneira geral, nós temos essa situação aí provocada, né, justamente por essa questão dos feriados que foram trazidos, aí, antecipados pelo governo do estado, que surtiram esse efeito na análise aí feita pelo governador Rui Costa. O que nos preocupa é que, por exemplo, aqui em Teixeira de Freitas, a gente segue com o índice de isolamento social um pouco abaixo, né, desse índice bom aí que o governador está falando. E isso é preocupante. A gente não teve os feriados aqui em Teixeira de Freitas, o comércio preferiu abrir as portas em sua maioria, né, houve a partir de amanhã vai haver uma mudança no funcionamento do comércio, mas no meu modo de ver ainda muito pequena, porque nas cidades foram promovidos fechamentos mesmo do comércio por conta do avanço do coronavírus. Aí fica a pergunta no ar se não seria necessário seriam necessárias atitudes um pouco mais drásticas aqui em Teixeira de Freitas para a gente também entrar nessa realidade de todo o estado da Bahia. E é justamente sobre isso que a Yara vai chegar agora, falando sobre essa questão do isolamento social aqui na nossa região, né, Yara? Boa tarde. Boa tarde, Herbe, para você, para todo mundo que acompanha as notícias ao vivo aqui com a gente no Cidade Notícias. A gente vai trazer agora para vocês informações justamente, Herbe, sobre o isolamento social, as taxas aqui nos municípios, né, nos 11 municípios da microrregião de Teixeira de Freitas que tem casos confirmados de Covid-19, para a gente ter uma noção e uma comparação também com outras regiões e com o estado. Vamos colocar na tela para vocês verem a primeira tabela que mostra a microrregião de Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas tem isolamento de 35,8%, é a menor. Itamaraju, 38,8%. Prado, 41,7%. Alcobaça, 46%. Mucuri, 38,3% de isolamento. Nova Viçosa, 38,9%. Medeiros Neto, 38,5%, Itanhem, 49,8%, Ibirapuã, 42,4%, Lagedão, 42,1% e Vereda, 48,2%. Isso aqui na nossa microrregião. Quando a gente passa para a microrregião de Porto Seguro tem 42,2% de isolamento social, Eunápolis 42,6% e Itabela 40,4%. Vamos agora fazer uma comparação com o nosso estado e com o Brasil. A Bahia tem um isolamento social de 43,1% e o Brasil 41,6%. O que a gente pode inferir desses dados que acabamos de ver? Teixeira de Freitas
de todas essas cidades que nós colocamos, é a cidade que está com o menor isolamento social. E é a segunda cidade aqui da microrregião com o maior número de casos. Itamaraju, sabemos que é o epicentro aqui da região, porque já tem quase 130 casos e é uma população muito menor. Mas ainda assim, Teixeira de Freitas está em uma crescente de casos, nós mostramos inclusive os gráficos ontem, e o ideal de isolamento seria 50%. Vocês viram o governador falando que o isolamento social funciona. Infelizmente, Herbie, aqui em Teixeira de Freitas, as pessoas não estão respeitando. Há alguns dias o isolamento estava uns 3, 4% maior e agora a gente viu cair novamente com a abertura do comércio, né? Os dias de semana normal, fora de feriado, o isolamento aqui em Teixeira de Freitas volta a cair. Tem muita gente circulando ainda à toa, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que precisam sair para trabalhar, precisam se movimentar, mas também existe muita gente em circulação que poderia ser evitada. E é justamente sobre isso o isolamento social, né? Evitar que as pessoas fiquem batendo perna à toa, fiquem mais tempo em casa possível, para que justamente aquela curva, aquele desenho, ele vai subindo, 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 quando estiver subindo para a gente não interessa. Quando há o isolamento social, que a gente fica mais em casa, isso é detectado e aí a gente vai tendo, pode haver uma descida, que é o que todos nós queremos divulgar, dar essa notícia o mais rápido possível. Bom, Yara, você falou aí de Itamaraju, né? Os casos lá continuam crescendo, inclusive tem na nossa micro-região aqui, tem prefeito aí com suspeita de estar com Covid-19, né? Isso mesmo, Itamaraju, como eu acabei de falar, está com 129 casos. Ontem nós demos que Itamaraju tinha 113 casos. A boa notícia, pelo menos, é que já são 75 recuperados. Destes, casos ativos lá em Itamaraju, 2 pessoas estão internadas, não informaram se o estado dessas pessoas é grave, elas estão no Hospital Municipal de Itamaraju. Sobre essa questão do prefeito, essa notícia vem de Mucuri. Lá o Dr. Carlos Simões apresentou sintomas de gripe e por isso decidiu se isolar. Ele está em casa, inclusive está separado dos próprios familiares, disse que ia respeitar o tempo necessário para fazer o teste para saber se estaria ou não com Covid-19. Porque, inclusive, há alguns dias nós falamos que a Rosidalva Barreto, coordenadora de vigilância epidemiológica aqui de Teixeira de Freitas, informou que normalmente o teste para Covid-19 é feito depois de 10 dias, né, que a doença já está instalada, que é quando sintomas mais severos começam a aparecer. Então, por enquanto, não se sabe ainda se está confirmado ou não. Lembrando que Mucuri, no momento, tem 26 casos confirmados de Covid-19, 3 pessoas, estão internadas, 2 com suspeitas de Covid e uma pessoa com teste já positivo para Covid-19. E a cidade vizinha, Nova Viçosa, também está com novos casos, 28 pessoas confirmadas para Covid-19. Felizmente, 10 pessoas já se recuperaram da doença. E tem mais informação, notícia de morte aqui no extremo sul da Bahia, né, Yara? Tem sim, Eunápolis, né, que está numa situação bastante delicada por conta de Covid-19 e infelizmente anunciou ontem à noite a sua segunda morte por Covid-19. Eunápolis já tem 125 casos confirmados da doença e essa pessoa que morreu era um homem de 88 anos, ele já tinha doenças respiratórias. Segundo o que foi relatado pela Prefeitura de Eunápolis, ele não estava antes sendo acompanhado pelo comitê gestor da doença lá do município, deu entrada no hospital no dia 20, alguns dias depois, infelizmente, não resistiu e acabou morrendo por conta de Covid-19. Eunápolis, que também tem casos aumentando diariamente, inclusive tem hospital específico sendo planejado por lá, né, Herbie? Porque sabemos que os leitos aqui na região tem capacidade muito baixa para uma situação como essa. Então, Eunápolis, 125 casos, 52 recuperados, o segundo óbito e 9 pessoas estão internadas por conta da doença. Daqui a pouco a Yara volta, agora eu vou convidar a Yara também, você que está nos assistindo, para um momento fofura aqui no Cidade Notícias Interativo. Você vai ver o recado do Pedrinho, de apenas 3 anos de idade, ele é morador aqui de Teixeira de Freitas, do bairro Redenção. Assiste ao programa e veja o recado do Pedrinho. E tem que usar máscara. Todo mundo tem que usar máscara para o coronavírus não pegar. E aí tem que botar água e sabão e gel. Tchau, essa é na televisão.
O melhor é televisão. Legal, Pedrinho, exatamente isso. Usar máscara, usar bastante sabão, usar álcool em gel. Recado dado aí pelo Pedrinho. Pedrinho está mais bem informado do que muitas pessoas, muitos adultos aí. Brigadão, grande abraço aí o Pedrinho do bairro Redenção, apenas 3 anos e com muita consciência. Vamos agora acompanhar outras notícias pelo estado. Pela segunda vez nesta semana, a Polícia Rodoviária Federal apreende carga de produtos sem nota fiscal. Quase 10 mil itens, entre bolsas, calçados e peças diversas, estavam numa carreta que foi parada na BR-116, no sudoeste da Bahia. Com a ajuda de um cão farejador, PRF encontra droga em ônibus. Os 103 quilos de maconha eram transportados em malas. O veículo viajava de São Paulo para o Ceará e um homem de 21 anos foi preso. Nota fiscal irregular para sonegação de imposto é identificada durante uma blitz da PRF na BR-116, no sudoeste do estado. Os policiais apreenderam 1.800 caixas de cerveja que foram encaminhadas à Secretaria da Fazenda. Bom, agora tem notícia aqui para os teixeirenses. Atenção, quem mora aqui em Teixeira de Freitas, um aviso aí da Embasa. Vai faltar água amanhã aqui na nossa cidade, então tem manutenção programada que vai interromper o fornecimento de água de maneira temporária. Amanhã aqui em Teixeira de Freitas, todos os bairros serão atingidos segundo o Embasa. O objetivo é garantir a qualidade, tratamento e segurança do tratamento de água, né? Por isso a interrupção aí no fornecimento aqui em Teixeira de Freitas. Isso vai acontecer a partir das 8 horas da manhã para que os técnicos da Embasa possam realizar manutenção preventiva nas unidades de tratamento do sistema de abastecimento aqui de Teixeira de Freitas, com a instalação de equipamentos na rede de distribuição. A água deve começar a voltar lá para as 9 horas da noite, então aí você deve economizar água, né? Porque amanhã vai faltar, encher logo os reservatórios, aproveitar hoje por conta dessa interrupção. Então a água vai começar a voltar amanhã a partir das 9 horas da noite, avisa então a Embasa. Vamos para o intervalo rápido aqui no Cidade Notícias Interativo, daqui a pouquinho a gente vai entrar nos bairros aí mostrando vários problemas, né? Que afetam a população. A gente volta já já. Uma 1h20 da tarde, de volta ao vivo com Cidade Notícias Interativo. Obrigadão, pessoal do YouTube aí que assiste a gente, Edilza Silva, a Crislaine, o Onias Vieira, o Kleber Lima está assistindo ao programa lá em São Mateus, José Carlos Gonçalves assistindo em São Bernardo do Campo e o William Brigadão, a Helena também assistindo ao programa. Muitíssimo obrigado a todos. Deixe-me ver aqui, tem mais participações. A Mirielle, lá do Luiz Eduardo, assistindo aqui ao programa. A Eloá também está assistindo aqui ao Cidade Notícias Interativo. Muitas mensagens aqui. O pessoal do Residencial Ramalho também assistindo aqui ao Cidade Notícias Interativo. Conforme nós mostramos ontem, né, tem um decreto do prefeito Timóteo Brito que vai passar a valer a partir de amanhã com modificações aí no funcionamento do comércio aqui de Teixeira. Veja aí o resumo. O decreto 500 de 2020 dispõe novas medidas de enfrentamento ao coronavírus, estabelecendo restrições no horário de funcionamento do comércio. Decreta que a partir do dia 29 de maio até o dia 14 de junho, os estabelecimentos comerciais de bens e mercadorias, varejistas e ambulantes e prestadores de serviço de qualquer natureza em atividade no município de Teixeira de Freitas deverão funcionar no horário das 9 às 16, de segunda a sexta, e aos sábados, das 9 às 13. Os supermercados, atacados e mercadinhos poderão funcionar das 9 às 19, de segunda a sábado. As padarias poderão funcionar todos os dias da semana, das 6 às 19, vedado a comercialização de bebidas alcoólicas nos fins de semana para consumo em suas dependências.
Os restaurantes, inclusive self-service, lanchonetes, bares, trailers, barracas, boxes de feira ou mercados, praças de alimentação de shoppings ou centros comerciais e ambulantes que comercializem lanches ou refeições somente poderão funcionar com atendimento em suas dependências no horário das 11 às 15, de segunda a sexta, devendo permanecer fechados aos fins de semana, sábado, domingo e feriados. Fica determinado o fechamento de bares, inclusive para a venda drive-thru, retirada em balcão ou delivery, entrega no endereço, às 19 horas de segunda a sexta-feira, devendo permanecer fechados aos fins de semana, sábado e domingo e feriados. Permanecem terminantemente proibida a abertura e funcionamento, mesmo internamente, com horário pré-agendado, de salões de festas e eventos, qualquer que seja o porte, clubes sociais ou recreativos de qualquer natureza, sendo proibido o uso de piscinas, quadras esportivas, campos de futebol e restaurantes e lanchonetes internas, academias de ginástica e artes marciais, cinema, campos e quadras para a prática de esportes com contato físico, como futebol, voleibol e similares, instalados em bairros ou outros locais públicos ou privados, inclusive escolinhas de futebol ou de práticas esportivas, e demais atividades coletivas com potencial de causar a aglomeração de pessoas. Na hipótese da Vigilância Epidemiológica Municipal recomendar e o Comitê Gestor Extraordinário ratificar, o município poderá suspender atividades autorizadas neste e nos demais decretos, adotando medidas mais restritivas a atividades empresariais e comerciais e à circulação das pessoas, com o propósito de promover o isolamento social necessário à prevenção e à contenção ao contágio do coronavírus. Minha opinião é que eu acho que as restrições deveriam ser mais severas para justamente forçar o isolamento social aqui em Teixeira de Freitas, né? Você viu o governador falando, né? Nas cidades onde o comércio fechou, onde as restrições são mais severas, com toque de recolher, por exemplo, tem funcionado mais. Aqui é esperar para ver como é que vai ser em Teixeira de Freitas. Yara Lopes volta agora. Yara. Bom, Herbert, a gente vai falar agora uma atualização em relação a esse decreto, porque ontem aconteceu uma reunião aqui em Teixeira de Freitas, né, com esse comitê gestor de crise desse momento de Covid-19. Ficou determinado que haverá barreira sanitária aqui em Teixeira de Freitas em 4 saídas e entradas da cidade. Essa informação veio do Tenente Coronel Magalhães, que é secretário municipal de Segurança e Cidadania. A Prefeitura de Teixeira de Freitas chamou as forças de segurança para poder ajudar nessa fiscalização, porque infelizmente, Herbert, as pessoas precisam ser fiscalizadas, infelizmente precisa haver leis para elas fazerem uma coisa que é para a própria segurança. Então, assim, esse isolamento social na medida do possível, para quem pode, para quem volta do trabalho e não sai à rua, deveria ser algo, né, próprio da gente fazer por querer, por nos proteger e proteger os outros, mas infelizmente a gente vê que é preciso agir com força policial para as pessoas se cuidarem, e é o que vai ser visto aqui em Teixeira de Freitas a partir da manhã, quando esse decreto entre em vigor, e a gente vai acompanhar. 1h25 da tarde e o boletim da CESAB, Yara. O boletim da CESAB aponta que aqui na Bahia nós já temos 15.070 casos confirmados, 531 óbitos, Herbe, e já são 263 municípios afetados pela doença. Bom, agora eu vou aqui para a tela, porque a gente tem os bairros para mostrar, muitos problemas. Vamos começar aí pelo posto de saúde do bairro São Lourenço, na rua Aguinaldo Medeiros. Atenção, pessoal da prefeitura, dá uma limpada aí, que está coberto de mato aí. O posto de saúde do bairro São Lourenço, lá na rua Aguinaldo Medeiros. Vamos agora para o bairro Santa Rita, um problema que a gente já mostrou aqui diversas vezes, na rua Matias de Araújo, aqui bem próximo, nos fundos do prédio da TV Sul Bahia Hit. Olha para você ver, o pessoal joga lixo, todo tipo de lixo, essas coisas imundas aí, em plena rua, ignorando a placa, ainda taca lixo com essa fumaça tóxica. A gente tem essa realidade praticamente todos os dias na rua Matias de Araújo, no bairro Santa Rita. Aqui pertinho, no Residencial dos Pioneiros, tem um alerta aí para os motoristas, principalmente os ciclistas, pedestres e motociclistas, esse buraco na Avenida Bernardino Figueiredo, no Residencial dos Pioneiros, um bueiro sem tampa, sinalização precária aí, É muito perigoso esse buraco. Vamos lá para o bairro Jerusalém agora, tem uma situação para a gente mostrar, que é essa aí, ó, a rua como é que está toda destruída com essa valeta, canos expostos na rua Adonias Araújo, no bairro Jerusalém. A enxurrada fez um estrago danado nesta parte da rua aí, abrindo este buraco lá no bairro Jerusalém.
Para a gente encerrar, vamos lá para o Portal do Sul, Rua Portal das Serras. O pessoal está reclamando da escuridão aí no bairro, né? Os moradores mandaram uma mensagem para a gente, diz que é uma região que está com as lâmpadas todas queimadas nos postes, pedindo providências aí à Prefeitura de Teixeira de Freitas, Rua Portal das Serras, no Portal do Sul. Agora a gente traz a previsão do tempo. As chuvas não dão trégua ali na região de Salvador, nordeste da Bahia. Hoje chove em Salvador e deve continuar assim amanhã. Em todo o litoral, aqui da Bahia, nós deveremos ter chuvas nesta sexta-feira. 29 graus em Teixeira neste momento. Agora à tarde poderemos ter chuvas aqui na nossa cidade. À noite o tempo fica firme e deve permanecer assim até o próximo final de semana. Se ocorrerem hoje, serão chuvas rápidas e fracas. 1h mais 18 minutinhos, vamos às participações aqui dos nossos amigos telespectadores que mandam mensagem para a gente. Quem está mandando foto e vídeo, a gente analisa tudo para depois mostrar. A Iesa, Milena, Luciene e a Irene assistindo aí no bairro São Lourenço. Muitíssimo obrigado aí, família toda, assistindo ao programa. Brigadão aí pelas mensagens que a gente recebe aqui todos os dias. O Inácio de Alcobaça também sempre assiste a gente. Amanhã tem mais. Ótima tarde a todos.